Bom, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 15 até o 23. Graças a Deus que você pode estar aqui para juntos louvarmos o nosso Deus e bendizermos a Ele, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Se nós viermos aqui nesse lugar somente para fomentar um momento social, meus irmãos, sinto dizer que nós estamos aqui talvez perdendo tempo, mas se nós viemos aqui para adorar o nosso Deus, estamos investindo o melhor tempo de nossas vidas. E que seja caro para nós esse momento de culto que o Senhor nos permite ter aqui, tanto pela manhã quanto agora à noite. Devemos dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer. Efésios capítulo 1. Deixa eu abrir o texto aqui também, para ler com os irmãos. Nós vamos ler dos versículos 15 até o 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, queremos te dar graças por esse momento, pela sua palavra, pelas orações, por estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, e que sejamos confrontados pela sua palavra e que o seu Espírito promova em nosso coração arrependimento e transformação para que possamos, a cada dia de nossas vidas, sermos conformados à estatura de teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma oração do apóstolo Paulo pela igreja de Efésios, pela vida daqueles irmãos. E ao olhar para a oração de Paulo e a maneira como ele se coloca diante de Deus em prol da vida daqueles irmãos, algumas perguntas eu me fiz e também faço aos irmãos para que a gente possa pensar juntos a respeito disso. Por exemplo, como anda a nossa vida de oração? Qual tem sido o nosso objetivo quando nos colocamos a orar a Deus? Quando temos uma vida de oração ativa, essa prática bíblica, essa disciplina bíblica tende a dirigir e a nutrir uma vida de obediência. Quanto mais a gente ora ao Senhor, quanto mais isso é orgânico em nossas vidas, mais anseio por Deus nós vamos ter e menos desejo para esse mundo também vamos ter. A prática da oração, como diz R.C. Sproul, coloca o coração na mentalidade apropriada para desejar a obediência. Sempre ouvimos dizer que conhecimento nunca é demais, é bom conhecermos as coisas, é bom entendermos o que fazemos, do que falamos, do que se fala nos dias de hoje, até mesmo para não sermos enganados por aquilo que nós somos apresentados nos nossos dias. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras como povo de Deus, não adianta simplesmente conhecermos, se não temos comunhão com o nosso Deus em oração, se a nossa vida com Deus, sem vida com Deus, melhor dizendo, é possível que o conhecimento molde nossas vidas em algo que talvez não nos leve a glorificar o Senhor. Mais uma vez, R.C. Sproul acertadamente diz que o não cristão ele pode orar, mas um cristão ele não pode ficar sem orar. Se nós
meus irmãos, não temos uma vida ativa de oração, alguma coisa precisa sair da nossa agenda. Esse tempo ele precisa ser prioridade na vida da igreja. Nós não podemos somente orar ao Senhor quando nós nos reunimos aqui em culto ao nosso Deus. Ou quando nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor, é um reflexo daquilo que nós vivemos durante a nossa semana. Então, no nosso dia a dia, amanhã é segunda-feira, você não tem culto para participar aqui nessa igreja. Você precisa, meus irmãos, nós precisamos ter tempo nas nossas agendas, nos nossos afazeres, para nos colocarmos diante de Deus em oração. Isso não pode ser negligenciado por nós. Não podemos ficar sem orar. Assim como o ar é de fundamental importância para a vida, porque sem o ar nós vamos morrer, assim é a oração para o cristão. O cristão que não ora, possivelmente ele vai ter uma vida seca, uma vida oca, uma vida infrutífera, porque ele não tem comunhão com o nosso Deus. Jesus ensina que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta dele e orar ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que está em secreto nos recompensará. Portanto, a pergunta ainda permanece, as perguntas que eu fiz no início: como anda a nossa vida de oração? Quando nos colocamos a orar, o que mais temos pedido? Estamos mais preocupados com as coisas dessa vida ou com o avanço do reino de Deus? Temos priorizado o reino de Deus e a sua justiça? Ou os problemas dessa vida têm nos consumido tanto que não há tempo para orarmos, pedindo a ação de Deus em nossas vidas, pedindo para ser cheios do Espírito, como Paulo orou aqui por esses irmãos. Meus irmãos, nós ouvimos o pastor Fábio pregando de manhã, e ele falou um pouco a respeito disso, porque os discípulos abandonaram tudo que eles tinham e seguiram a Cristo, sem pensar no que talvez seria das suas vidas. E é essa vida a qual o Senhor nos chama. Nós sabemos que precisamos dessas coisas para viver. E o Senhor já disse isso em Mateus. Mas a nossa preocupação, talvez ela esteja demasiada para as coisas desse mundo, enquanto nós devemos investir talvez a maior parte do nosso tempo em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas, diz o Senhor Jesus, será acrescentada. Ao olhar para a oração de Paulo, nós somos, meus irmãos, ensinados que possivelmente devemos reordenar a nossa vida de oração para que possamos, de fato, viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Sem dúvida nenhuma, Paulo era um homem de oração. O ministério de Paulo era marcado pela oração. O ministério de Jesus era um ministério de oração também. Jesus, em diversos momentos do seu ministério, ele se retira para orar, para ter tempo com Deus. E Paulo também tem esse tempo com Deus. Ainda que nós não vemos um momento específico na vida de Paulo em que ele descreve como ele aprendeu a ter essa vida de oração com Deus, nós vemos que nas suas cartas ele sempre se coloca a orar para aqueles a quem ele está escrevendo. Jesus, por exemplo, no seu ministério, quando os discípulos perguntam a ele como eles deveriam orar, Jesus ensina. Talvez Paulo, embutido desse ensino, também aqui está praticando, e a gente vê como a oração é algo vivo na vida de Paulo. Durante o ministério terreno de Paulo, ele foi muito perseguido. Quando ele escreve a carta para os Efésios, ele se encontra preso. Contudo, a prisão não limitava Paulo. Não era um motivo para Paulo ficar chorando pelos cantos. O Senhor não me ama, eu fui esquecido aqui, eu estou preso, eu não estou em liberdade. Meus irmãos, a prisão não era motivo para Paulo não orar. Pelo contrário, na prisão, em um momento desfavorável aos nossos olhos, Paulo orava ao Senhor, porque a prisão não limitava Paulo. E Paulo está orando por aqueles irmãos. Um fatídico episódio na vida do apóstolo ocorreu quando ele e Silas foram duramente açoitados. E você deve se lembrar desse texto que está em Atos capítulo 16, versículo 25, que por volta da meia-noite ele e Silas eles não estavam murmurando porque apanharam pela causa do evangelho, porque foram açoitados. Pelo contrário, as escrituras narram no versículo 25 de Atos 16 que eles estavam orando e cantando ao nosso Deus. Meus irmãos, eu estou falando que é fácil? Não é. Você ser açoitado e passar uma noite preso com aquelas feridas abertas. Da onde surge força para orar a Deus?
numa situação dessa. Meus irmãos, a gente só consegue isso se nós nutrimos uma vida de oração. E é isso que precisamos ter nos nossos dias. As coisas ao nosso redor, elas estão se desabando. A nossa sociedade está desabando. O mundo em que vivemos, ele está entrando em ruínas, em profundo estado de podridão. E isso, meus irmãos, deve nos levar a orar ao Senhor, pedir que Ele volte, pedir que Ele execute a sua justiça em um mundo de injustiça como nós temos vivido e visto nos nossos dias. Não mexe com você as coisas que são aprovadas em nosso país de coisas injustas, nos lugares de justiça, meus irmãos. Parece que a injustiça está correndo solta. Isso não mexe com o seu coração, com o meu coração? Deveria. Quando é colocado no grupo da igreja a questão do que está acontecendo nas escolas, as pessoas estão falando o que querendo convencer os nossos filhos, as nossas crianças e até nós, de que o novo normal é o certo e nós temos que aceitar. Isso não mexe com você. As escrituras são vilipendiadas, meus irmãos, e nisso Deus não é glorificado. Isso não nos impele a orar ao Senhor, ou para nós é um momento comum, não me envolve diretamente, então eu nem vou orar em relação a isso. Dr. Russell Shedd, meus irmãos, a respeito da oração, ele faz 2 perguntas pertinentes que nos ajudam a refletir a respeito da oração. Ele diz o seguinte: por que oramos tão pouco? Por que os santos do passado gastavam horas que sentiam passar como minutos, enquanto gastamos minutos que parecem horas? A resposta que o Dr. Russell Shedd dá a essas 2 perguntas é a falta de amor. Pense por um instante. Quando você ora por algo que está ligado diretamente a você, algo que afeta a sua vida ou a vida da sua família, e quando você se coloca diante de Deus para orar por essa questão, a sua mente se desconcentra e vagueia por outros lugares? Me arrisco a dizer, meus irmãos, que na maioria das vezes não há desconcentração, porque aquilo afeta-nos diretamente. E quando uma situação não nos envolve diretamente, é alguém que é distante de nós, às vezes até irmão da igreja, mas que talvez a gente pense que não tem relação conosco, porque talvez não tenha aquele elo de sangue, esse sangue terreno. Quando você se coloca a orar em relação a isso, você se desconcentra facilmente, sua mente vagueia por lugares e você se desconcentra da oração. Talvez, meus irmãos, a gente se perde muito mais quando as coisas não nos atingem diretamente. E isso, meus irmãos, não é outra coisa senão falta de amor, falta de interesse pela vida do próximo. Meus irmãos, quando a gente pensa no âmbito da igreja, nós fazemos parte do corpo. Então, o que acontece com o meu irmão precisa, de alguma forma, me afetar. Se não afeta, alguma coisa está errada com o cristianismo que eu estou declarando que eu vivo. Paulo recebeu notícias desses irmãos e ele se coloca a orar. E nós, quando recebemos notícias dos nossos irmãos, precisamos nos colocar em oração. E quando a gente se importa, quando algo acontece com o nosso próximo, com os nossos irmãos, e aquilo de fato me importa, eu vou me colocar a orar e dificilmente eu vou me desconcentrar. Porque a vida do meu irmão é importante. Eu faço parte do corpo de Cristo, então o que ele sente me atinge também. E isso precisa ser algo real para nós. Precisa ser algo latente. A igreja da qual nós fazemos parte, nós somos corpos um com o outro. E Cristo é o cabeça desse corpo. Então, sim, o que acontece no âmbito da igreja me afeta diretamente. Então, eu preciso me colocar a orar e me concentrar. E quando eu me colocar a orar pela vida do meu irmão, e não me desconcentrar com facilidade. Outra situação é que muitos não oram, alegando que não conseguem tempo para isso. Não ter tempo para orar, meus irmãos, soa como desculpa. Por que você não tem tempo para orar? O que motiva você a não orar?
O que está nesse tempo que você deveria separar para a oração? O que está nesse tempo? O que está nesse lugar? Sem oração, meus irmãos, unido com as Escrituras Sagradas, nós vamos padecer. Na verdade, nós vamos fraquejar. Estaremos suscetíveis a muitas coisas. Muitos podem alegar que a agenda está cheia, os motivos são muitos. Se em minha agenda eu não separo tempo para oração, isso revela o quanto, meus irmãos, eu estou seco do amor de Deus. Porque primariamente quando você ora, você fala com Deus, é o seu relacionamento com Deus. É a sua vida diante de Deus. Nós estamos falando de coisas que reverberam em questões eternas. Não somente afeta a vida aqui nessa terra. Infelizmente, muitos só se colocam a orar com avidez, com profundidade, com religiosidade, como a gente costuma dizer, separa tempo para orar quando as coisas apertam. Então, quando alguém cai enfermo, quando o emprego ele some, não tenho mais emprego, quando alguém próximo de mim está doente, então eu vou me colocar a orar, porque eu quero que aquela pessoa seja curada, eu quero uma outra vaga de emprego, eu quero a minha casa e coisa do tipo. Meus irmãos, os motivos são muitos. Às vezes as pessoas até se tornam assíduas nas programações da igreja, as pessoas aparecem em cultos que não costumavam aparecer. E quando as coisas se resolvem, as coisas voltam à mesma situação. Não podemos ser assim. Isso, meus irmãos, é falta de amor, ou melhor dizendo, isso pode se configurar em um hedonismo, onde a gente só se importa conosco, e a vida do nosso próximo, ou a vida com a igreja não é interessante. Paulo estava preso, como eu disse aqui para os irmãos. Ele não podia pregar, ele não podia mais fazer as suas viagens missionárias para implantar igrejas, ele não podia viajar para estar com os irmãos em Éfeso. Sejam aquelas que foram, ele não podia estar com aqueles irmãos que ele ensinou diretamente, ou com aqueles irmãos que se tornaram discípulos de Cristo por meio daqueles que foram ensinados por Paulo. Contudo, o amor de Cristo na vida de Paulo impulsionava a vida dele, impulsionava ele a orar pela vida dos irmãos. Paulo se importa com a igreja, Paulo ama a igreja. Para Paulo a igreja é importante, é corpo de Cristo e ele faz parte. Então ele não pode simplesmente receber notícias e aquilo não mover o seu coração. Então ele se põe a orar pela igreja. E Paulo diz aí no verso 16, que ele não cessava de dar graças por aqueles irmãos, mencionando eles nas suas orações. O que Paulo ensinava também ele vivia. Nós sabemos que em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, orem sem cessar. Nós sabemos que nós não temos tempo para ficar de joelhos 24 horas por dia, mas meus irmãos, durante o nosso dia, nós podemos orar ao Senhor em diversos momentos. No carro, na sua ida à padaria, na sua ida para a academia, nos seus afazeres diversos, nós podemos orar ao Senhor. O exemplo de Paulo nos ensina a mudar o rumo da nossa vida de oração. Se somos daqueles que oramos e logo cessamos, precisamos ser daqueles que orem sem cessar. Paulo orava não apenas por obrigação, mas ele amava a igreja. Ele sentia a necessidade dos irmãos do qual ele recebeu notícia. O amor de Cristo, meus irmãos, que havia na vida de Paulo, o levava a orar pela igreja do Senhor. E Paulo não chega nesse momento de oração de uma forma distraída ou relapsa. No primeiro parágrafo de Efésios, que se estende do versículo 3 até o 14, o apóstolo está em êxtase louvando ao Senhor por todas as bênçãos espirituais que é real para a igreja por causa de Cristo Jesus. Paulo fala de eleição, fala de predestinação, Paulo fala de adoção, Paulo fala de redenção, Paulo fala do selo que a igreja tem do Espírito Santo. Isso é riqueza, e ele medita em tudo isso, e ele narra tudo isso para a igreja de Éfeso, e isso está vivo na mente de Paulo. E é assim que ele chega diante de Deus para orar. Ele se nutre das coisas do alto. Então Paulo não chega aqui disperso. Paulo tem uma vida com Deus. Paulo tem intimidade com Deus.
E isso, meus irmãos, deve nos ensinar que devemos ter intimidade com o nosso Deus. Precisamos pensar nessas riquezas do alto. Eleição, se o Senhor não tivesse nos elegido antes da fundação do mundo, eu e você não estaríamos aqui, porque não tínhamos nenhuma inclinação, nenhuma sequer, para escolher pelo nosso Deus. Se o Senhor não tivesse nos predestinado para sermos adotados por Cristo Jesus em amor, não seríamos filhos. Jamais. Quem iria nos perdoar, quem iria acertar as nossas contas diante de Deus Pai, se não fosse Cristo Jesus? Isso é riqueza, e é isso que Paulo medita quando ele chega então nesse momento de oração. Então Paulo recebe notícia daqueles irmãos, e ao receber essas notícias, ele se coloca a orar. Ainda que tenha situações que Paulo vai tratar na vida da igreja, por exemplo, quando você pega ali o capítulo 4, que Paulo começa a tratar de questões práticas, são coisas que a igreja precisa melhorar. Mas ele começa logo destacando aqui a fé e o amor que aquela igreja, que aqueles irmãos têm pelos santos. A fé daqueles irmãos não é uma fé vazia. Ela tem um alvo, ela tem um objetivo, que é o Senhor Jesus. A fé desses irmãos em Cristo Jesus os leva ao comprometimento com os domésticos da fé. Aqueles que se comprometem com Cristo, automaticamente, meus irmãos, se comprometem com a igreja. Não há comprometimento com Cristo se não houver comprometimento com a igreja. Se você diz que tem compromisso com Cristo, mas você não se compromete com a igreja, você precisa rever qual é o Cristo que você está professando no seu dia a dia. Aonde nós encontramos Cristo? Na igreja, com os irmãos. Sabemos que Cristo Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas a gente não pode afirmar que temos relacionamento com Cristo e não se comprometer com a igreja. Aí, meus irmãos, há uma contradição muito grande. A fé autêntica em Cristo Jesus vai reverberar em amor aos santos. A fé e o amor, podemos dizer que são lados da mesma moeda. Quem tem fé em Cristo vai amar o seu irmão. Justamente, ele vai amar porque Cristo ama. Se você ama Cristo, você vai amar o seu irmão. Ele pode pisar no seu pé, no seu calo, ele pode te encher as paciências, você pode até se irritar com ele. Mas, meus irmãos, no tempo do Senhor, essas coisas vão se esvair do nosso coração e nós vamos prosseguir amando uns aos outros. Somos pecadores e precisamos nos edificar mutuamente. Se nós amamos Cristo, vamos amar o nosso próximo, o nosso irmão. O amor que Paulo fica sabendo que existe entre os efésios reverbera em relacionamento entre esses irmãos. Existem laços pessoais, preocupação mútua. Esse amor tem sentido de boa vontade entre eles, amor fraternal. A fé em Cristo dos efésios está se revelando em serviço aos domésticos da fé. Ninguém cruzou os braços ali. Agora eu sou convertido, eu não preciso fazer mais nada. Eu não vou me relacionar com ninguém. Meu relacionamento é com Cristo. Hoje a gente ouve assim: eu não preciso da igreja. Eu preciso de Cristo. Isso é engano, meus irmãos. Outros falam: Jesus é legal, o fã-clube dele que é problemático. A gente escuta isso nos nossos dias. E isso, meus irmãos, é tudo falácia. Assim como eu sou pecador, você também é. E a gente não tem o direito de dizer que não amamos o nosso irmão. Cristo pagou um preço pela sua igreja. Então nós precisamos viver esse amor, romper as barreiras que nos impedem de viver a fé autêntica em Cristo, que deve reverberar em amor pelos domésticos da fé. E assim por diante, meus irmãos. Quanto mais a gente ama o nosso próximo, esse amor vai extrapolando o intramuros, alcançando aqueles que estão fora dessa reunião, dessa comunidade dos santos, e pela graça de Deus vai convertendo aqueles que não professam fé em Cristo. Paulo reconhece que o que está acontecendo aqui na vida dos efésios é a obra da Trindade.
Por isso ele honra a quem merece honra. Paulo nos ensina que ao vermos a ação poderosa do Senhor, precisamos ser gratos. A gratidão precisa ser uma marca na nossa vida. A maior das obras foi realizada por Cristo e os seus benefícios estão em curso na vida dos efésios e também se aplicam a nós. Portanto, seguindo o exemplo do apóstolo, precisamos orar sem cessar e render graças ao nosso bom Deus por tudo que Ele tem feito no meio da igreja. Eleição, predestinação, adoção, redenção, perdão de pecados. Nós temos o Espírito Santo e pelo Espírito nós somos selados. Isso é riqueza, meus irmãos. Nós devemos dar graças a Deus e louvar ao Senhor por todas essas coisas. São as bênçãos que advêm da salvação a nós. Então Paulo está agradecendo a Deus por isso, por aqueles irmãos. E aí no versículo 17, então, Paulo na sua oração, ele começa a expor o que deseja aos efésios. Ele dirige essa oração primeiro ao Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, que é o Pai da glória. E é interessante porque Paulo sabia que Jesus se fez homem e se sujeitou à nossa condição humana. O Deus Pai que Paulo fala aqui, também é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, quando olhamos para o ministério terreno de Cristo Jesus, nosso Senhor. E Cristo se fez homem, semelhante a nós, exceto o pecado. A humanidade de Cristo é de tal maneira que Deus era o seu Deus. O fato de podermos então declarar que Deus é o nosso Deus, é porque o Deus revelado nas Escrituras também é o Deus de Cristo. Deus só é o nosso Deus, meus irmãos, porque em Cristo Jesus fomos eleitos e em amor fomos predestinados para sermos adotados como seus filhos e fomos selados com o Espírito Santo. Por isso que nós podemos dizer que hoje nós temos um Deus. Cristo Jesus nos representa diante de Deus. E por meio de Cristo nós podemos dizer com toda certeza que Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, também é o nosso Pai. Esse Deus a quem Paulo se dirige em oração é o Pai da glória. Glória essa que é revelada em Cristo por Paulo, quando ele expõe os atributos de Deus. Como eu já disse aqui para os irmãos, eleição, predestinação, redenção, iluminação espiritual e a certificação que é o fato de sermos selados com o Espírito Santo. Quando Paulo em sua oração pede a Deus, seu pedido não tem o objetivo de mudar Deus. Aliás, é bom que tenhamos consciência que ao orarmos, não vamos mudar Deus. É nós que somos trabalhados, é nós que somos mudados, é nós que somos transformados. O fato de orarmos a Deus em nome de Jesus e Deus atender o nosso pedido não significa que Deus mudou de ideia. Significa, meus irmãos, que aquilo que nós pedimos em oração era a vontade de Deus. Era a vontade do Senhor realizar em nossas vidas. A oração que Paulo nos faz aqui nos ensina que ele deseja cooperar com a obra divina, que Deus está realizando em Cristo e aplicando na vida daqueles irmãos. Paulo não pede para o Senhor livrar eles da perseguição, Paulo não pede para o Senhor dar a eles riqueza, Paulo não pede essas coisas. Paulo deseja que aqueles irmãos cresçam diante de Deus. É somente esse crescimento diante do Senhor que irá guardá-los quando os ventos de doutrina soprar nos ouvidos daqueles irmãos, porque eles ainda estão vivendo em um ambiente pagão. Eles não saíram do mundo, eles ainda estão no mundo. O primeiro pedido de Paulo é por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, no caso do Senhor. Há um ponto importante aqui, porque algumas traduções escreveram espírito com letra minúscula, o que sugere possivelmente então que é o espírito humano. Contudo, estudiosos afirmam que a melhor tradução aqui seria espírito com letra maiúscula. Alguns pontos, meus irmãos, favorecem compreendermos aí o Espírito com letra maiúscula. Primeiro, Paulo cita a palavra revelação. Essa revelação que Paulo cita, que ele pede a Deus para os irmãos em Éfeso, ela não pode ser alcançada pelo Espírito humano. Essa revelação divina. Paulo também cita a sabedoria que está relacionada ao Espírito. Esse Espírito de sabedoria é mencionado em Isaías capítulo 11, versículo 2, como um dos dons concedidos pelo Espírito de Deus.
Na própria carta aos Efésios, Paulo faz algumas citações com respeito ao Espírito Santo. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que ele fala a respeito do Espírito. Por último, é uma característica de Paulo em suas cartas fazer menção de Deus o Pai, de Cristo o Filho e mencionar o Espírito Santo. Então, meus irmãos, temos base para crer que o Espírito de sabedoria e de revelação que Paulo está citando aqui é o Espírito Santo. Assumindo então que esse Espírito que Paulo cita é o Espírito Santo nesse texto, então podemos cair num outro problema. Paulo está se dirigindo a crentes que eles foram convertidos. Em Atos relata que muitos dos efésios chegaram ali deixando seus livros de práticas de bruxaria, de práticas ocultistas, confessando Cristo Jesus, se arrependendo dos seus pecados. E a partir do momento que se convertem, então eles são habitados pelo Espírito Santo. Então, se eles já têm o Espírito, por que então Paulo está pedindo novamente para que eles tenham o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor? Paulo diz em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, que eles foram selados com o Espírito Santo. A resposta para esse questionamento encontramos no próprio Paulo. O que ele deseja é que aquilo que já é presente na vida dos efésios seja fortalecido, seja sedimentado, ganhe proporções maiores na vida daqueles irmãos, de maneira a dirigi-los, de maneira a coordená-los a viver uma vida em meio a um ambiente pagão. Aquilo que foi iniciado no coração daqueles irmãos, o convencimento realizado pelo Espírito de Deus, mostrando para eles que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, precisa ganhar corpo, eles precisam crescer na fé, eles precisam alcançar maturidade. A fé e o amor que Paulo cita aqui, e todas as outras coisas que Paulo citou, dos versículos 3 até o 14, precisa ser evidente, precisa ser real para eles. É a realidade nova que aqueles irmãos precisam viver. E eles só vão conseguir isso através do Espírito Santo. Então, quando Paulo pede espírito de sabedoria e revelação, Paulo deseja que aqueles irmãos tenham uma clareza real e profunda do que é o Evangelho. E, consequentemente, que eles tenham ciência de qual é a vontade do Senhor para a vida deles. O objetivo disso, meus irmãos, é que eles amadureçam, que eles creiam em Cristo ainda mais, que a fé deles sejam sedimentadas em Cristo Jesus, nosso Senhor, com o intuito de glorificar a Deus. A sabedoria que Paulo pede em sua oração aqui não se resume apenas nas coisas dessa vida, mas em olhar para a vida com os olhos de Deus. Ser sábio não é sinônimo de ter conhecimento, e conhecimento não é sinônimo de sabedoria. Há muita gente que possui conhecimento, mas age de forma insensata, de maneira desregrada. Por isso, meus irmãos, que precisamos pedir ao Senhor espírito de sabedoria. Já somos habitados pelo Espírito, mas precisamos crescer diante de Deus. Precisamos conhecer esse Deus Todo-Poderoso, olhar para essa vida não com os óculos que o mundo quer que olhemos, mas com os óculos das Escrituras Sagradas. Assim como esses irmãos ainda estão inseridos em um ambiente pagão, eu e você estamos em um ambiente pagão, hostil ao Evangelho. Então, como nós vamos responder a essa sociedade, quando formos perguntados para dar razão da nossa fé? Por isso que precisamos pedir ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Todos nós precisamos fazer boa teologia. Teologia não é coisa de pastor e nem de seminarista, teologia é coisa de crente. Você precisa estudar as Escrituras, você precisa conhecer o que o Senhor quer de você. É isso que Paulo está pedindo para o Senhor em sua oração, e é isso que nós precisamos pedir ao Senhor para a igreja e para nós. Talvez a gente precise redirecionar a nossa oração e parar de preocuparmos muito com as coisas dessa vida e começarmos a pedir ao Senhor para nos encher com o seu Espírito, para que a gente glorifique o Senhor, para que a gente engrandeça o nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 a 24 está escrito: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas
para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esse espírito de sabedoria traz à igreja um real significado da cruz e as suas implicações. O que a cruz representa para você? E as implicações que vêm da cruz de Cristo? O que isso mexe no seu coração? Se o Evangelho, meus irmãos, não muda a nossa vida, não muda a nossa cosmovisão, nós estamos, meus irmãos, correndo sério risco de vida. Se o Evangelho só tem causado coceiras no nosso coração, nós estamos perigando em um caminho que não é a glória de Cristo. A sabedoria de Deus é revelada na cruz e conduzirá esses irmãos de maneira que eles não venham abrir mão da fé, vivendo em meio a um ambiente pagão. Precisamos então desse espírito de sabedoria para viver e pregar a realidade da cruz, que é lá que foi revelada a sabedoria de Deus. A revelação se encontra no fato em ter uma visão de todas as coisas, não apenas desse mundo que está ruindo, que está caindo diante de nós a cada dia que passa, mas também da realidade da eternidade. Quando falamos, por exemplo, de investimentos, para darmos algum passo grande, precisamos conhecer os detalhes de onde nós vamos investir. Queremos evitar qualquer tipo de perda. Quando Jesus orienta os seus discípulos a investir no reino dos céus, e Jesus revela o motivo pelo qual eles deveriam investir no reino dos céus, porque lá a traça não corrói, o investimento no reino é eterno. Sem a revelação do Espírito, meus irmãos, não vamos saber como investir, não vamos saber como proceder, nós vamos errar. Por isso que em nossas orações precisamos pedir ao Senhor para nos encher com o Espírito Santo. E quando Paulo fala isso, meus irmãos, é totalmente contrário ao que se prega hoje em dia. Não é o falar em línguas, não é sapatear, não é cair no chão, não é a unção do riso, não é a unção do paletó, não é nada disso. Nada disso. É você crescer no conhecimento de Deus. É você, quando for perguntado a respeito da sua fé, você falar com propriedade do Deus que você crê e professa. É você no seu ambiente de trabalho, onde Deus te colocar, você conseguir, meus irmãos, nas conversas que você tem, trazer o Evangelho para dentro daquela conversa. É raciocinar a fé e viver a fé em Cristo Jesus por meio do nosso Senhor. Não tem nada de sapatear, de pular, nada disso. Não é disso que Paulo está falando, não é disso que as Escrituras ensinam. A realidade desses irmãos de Éfeso, antes do cristianismo, era de total paganismo. Eles praticavam obras de ocultismo, meus irmãos, feitiçaria, talvez bruxaria, inúmeras coisas. E agora eles são retirados desse ambiente, na verdade dessas práticas, desse ambiente de pecado, e eles são colocados agora sob a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Mas ainda, essas práticas, elas são reais, porque nem todos ali que vivem em Éfeso se converteu. E claro que eles vão ser assediados para voltar às práticas antigas. É claro que eles vão ser assediados para achar as coisas como normal. Beleza, você pode ser cristão, mas olha, você pode praticar uma obra oculta ou outra, você pode crer em signo, você pode ir lá consultar qual é o seu signo, qual é a sorte do seu dia. O mundo aceita isso, meus irmãos. Mas Cristo não. Ou somos plenamente do Senhor, ou não somos. Em cima do muro, ainda fazemos parte desse mundo. Outro ponto é que Paulo não estava ali fisicamente para ensinar esses irmãos. Ele estava preso. Sabedoria e revelação, então, implica em orientação, em motivação certa. Traz a ideia da necessidade de que eles precisavam viver em direção a Cristo Jesus. Eles precisavam ser direcionados pela palavra de Deus para saber como viver naqueles dias de maneira que o Senhor seja glorificado. O pleno conhecimento do Senhor
Paulo não está falando simplesmente de um conhecimento teórico ou de algo intelectual. Esse conhecimento que Paulo diz aqui, que ele está orando, é aquele que traz entendimento de algo de forma clara e ao mesmo tempo conduz ao reconhecimento. Em outras palavras, é um conhecimento experiencial. Não fica só no seu intelecto, não fica só na sua mente. Isso vai se revelar no seu dia a dia, você vai praticar aquilo que você está aprendendo com as Escrituras Sagradas. Você medita na palavra de Deus, você pensa na palavra de Deus, você compreende que aquilo é certo e você vive de acordo com aquilo que as Escrituras testificou no seu coração. O Espírito de Deus faz isso. E você vai viver de acordo com aquilo. Então não é simplesmente o conhecimento teórico, ele passa a ser um conhecimento experiencial. Porque você vive aquilo, e é isso que Paulo está pedindo para aqueles irmãos. É esse pleno conhecimento do Senhor que vai conduzir esses irmãos com diretrizes corretas, de maneira que eles vivam no centro da vontade de Deus. E esse pleno conhecimento que Paulo cita aqui, meus irmãos, está em Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, é o centro da igreja. No versículo 18, Paulo ainda continua em sua oração pedindo que os olhos deles sejam iluminados, os olhos do coração deles sejam iluminados. E a gente sabe que coração, quando a Bíblia diz coração, não é esse músculo de carne que está pulsando no meu e no seu peito, bombeando sangue para o nosso corpo. Coração, meus irmãos, nas Escrituras é o lugar das afeições, é o centro, é a sede da vida humana. É da onde vem, meus irmãos, os nossos anseios. E é nesse lugar que Paulo está orando, pedindo para que Deus lance luz, que Deus ilumine o coração deles, para que eles vivam de acordo com a nova vida que eles receberam em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivemos dias em que o Deus deste mundo tem cegado o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa iluminação, meus irmãos, que Paulo está orando aqui, ela remove as densas trevas da ignorância, das concupiscências, da inveja, de toda sorte de prática egocêntrica que existia na vida daqueles irmãos. Essa iluminação traz a lume, de certa maneira, o estado em que eles estavam. E a gente precisa reconhecer quem nós éramos e o que o Senhor tem feito em nós. Como é bom servir o Senhor e como é bom não estar mais escravizado pelo pecado que outrora era Senhor de nossas vidas. E Paulo pede para que o Senhor ilumine os olhos do coração daqueles irmãos. Em algumas situações resulta dessa iluminação. Em primeiro lugar, para que eles saibam qual é a esperança da vocação deles. Para permanecer firme contra as antigas práticas e se manter firme em um ambiente hostil ao Evangelho, é preciso se voltar para as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus quando nós somos salvos por Ele. Essa esperança citada por Paulo não é um mero sentimento, não é algo vazio, não é uma simples expectativa, não é um chamado vazio, meus irmãos. Essa esperança é aquela que está fundamentada em algo e em alguém, que no caso é Deus e em suas promessas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas de salvação na vida daqueles que foram vocacionados para serem o seu povo. Essa esperança é rica e variada. Deus nos elegeu e predestinou a pertencermos a Cristo, e devido a isso temos comunhão com Cristo e com o seu povo. Em Cristo, meus irmãos, nós temos vida eterna garantida e certeza de que seremos preservados até o dia final. A oposição que aqueles irmãos possivelmente vão viver ao Evangelho que nós vivemos em nossos dias é algo real. Nós vamos sofrer, nós vamos ver. Mas, meus irmãos, Cristo também sofreu oposição. Cristo também foi rejeitado. Cristo foi humilhado. E nós precisamos olhar para Cristo e seguir o seu exemplo. O sofrimento não tem a última palavra, pois Deus nos chamou para a sua glória em Cristo Jesus.
Don Stott, comentando a respeito dessa esperança da vocação, ele disse: foi um chamado a uma vida completamente nova, na qual conhecemos e amamos a Cristo, lhe obedecemos e servimos, desfrutamos da comunhão com Ele e uns com os outros, e olhamos além do sofrimento presente para a glória que um dia será revelada. Essa é a esperança para a qual Ele os chamou, Ele nos chamou. Essa esperança da vocação não sabe o fato, não cabe mais, meus irmãos, olharmos para trás. A vida passada foi abandonada, as coisas se passaram e nós não podemos olhar para trás, para as práticas que tínhamos antes de conhecermos a Cristo. Essa esperança da vocação requer entrega total, submissão. Requer, meus irmãos, plena confiança naquele que nos chamou das densas trevas para a sua maravilhosa luz. Afinal, meus irmãos, aquele que nos chamou, Ele irá completar a obra até o dia final. Uma outra coisa que Paulo pede para que o Senhor ilumine os olhos do coração desses irmãos é para que eles também tenham consciência da riqueza, da glória, da herança dele nos santos. Se, meus irmãos, o primeiro ponto aí que Paulo citou reverbera num fato da vida cristã do seu início, agora Paulo também lança a luz para aquilo que vai acontecer no futuro, quando ele fala de herança. Paulo deseja que eles saibam a respeito dessa riqueza, da glória da herança deles nos santos. Essa herança foi dada a eles por Cristo Jesus, por Deus em Cristo Jesus. Se o chamado de Deus, a vocação, a esperança da vocação deles aponta para o início da vida cristã e possivelmente para o seu curso, a herança aponta para algo que está por vir e que já é deles e que eles vão desfrutar. Essa herança são as bênçãos que jorram pelo fato de Cristo ter salvado o seu povo. Essa herança é real porque a igreja foi selada com o Espírito Santo da promessa. Você já parou para pensar nisso, meus irmãos, que você é selado com o Espírito? E quando Cristo voltar, você, selado pelo Espírito Santo, irá ao encontro do Senhor? Isso é real. E isso precisa estar borbulhando na nossa mente e coração. É por isso que Paulo está orando para eles. Paulo não está pedindo riquezas aqui. Paulo está pedindo para que eles cresçam nessas realidades eternas. As coisas desse mundo têm sua validade, estragam, perde o valor, perde o brilho, perde a beleza. Mas as bênçãos que o Senhor derramou sobre a igreja por meio de Cristo, elas não se deterioram, não perde a beleza e não tem prazo de validade, é eterno. Essa herança é real, meus irmãos, porque a igreja foi selada com o Espírito Santo. Essa herança não pode ser destruída, ela não pode ser maculada, ela não perde o vigor. Essa herança contempla o fato de que um dia estaremos diante de Cristo e o veremos como Ele é. A palavra de Deus diz isso. Quando Ele se manifestar, Ele vai glorificar o nosso corpo e seremos semelhantes a Ele. Não teremos mais a preocupação de lutar contra o pecado que hoje nos assedia todos os dias. É essa a esperança que Paulo quer que eles vejam, é essa herança que Paulo quer que eles contemplem, para que eles resistam, para que eles permaneçam firmes. É uma igreja jovem, meus irmãos, que agora está vivendo o cristianismo, e Paulo não está ali, mas ele está orando, pedindo ao Senhor para trazer isso na vida daqueles irmãos. Nos céus haverá uma grande festa, onde todo o povo santo de Deus que peregrinou nessa terra estará diante do trono do Cordeiro com as vestes brancas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. É por isso que Paulo, meus irmãos, ora para que os efésios soubessem dessa riqueza, e ela é real para nós. Nós precisamos trazer isso à nossa memória. Temos que meditar nessas coisas. Não é errado trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A herança
que recebemos de Deus não será tirada, essa herança será dada e desfrutada por todos aqueles que esperam e amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 19 ao versículo 21, meus irmãos, Paulo ainda continua orando, pedindo para que os olhos do coração daqueles irmãos sejam iluminados. Também expressa o desejo de que compreendam a eficácia da força do poder de Deus. Em outras palavras, Paulo está afirmando para aqueles irmãos que eles podem ficar tranquilos em relação à vida, pois o que está guardado para eles um dia será entregue. O poder de Deus que Paulo cita nesse texto não está sendo exercido na vida de todo o mundo, mas somente na vida da igreja. Paulo diz no versículo 19 qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. É sobre a igreja que o Senhor está exercendo esse poder. Quando Paulo fala do poder de Deus, ele faz uso de 3 palavras. No grego, eficácia tem o sentido de energia que indica a operação ou manifestação. Força tem o sentido de kratos. Tem o sentido de kratos, é algo de uma força exercida. E iskos, que é poder, tem o sentido de força inerente. Paulo faz uso dessas 3 palavras para indicar a infinitude, a grandeza do poder de Deus. De como nosso Deus é grande. De como esse poder é imensurável, de como nós não fazemos menção, meus irmãos, de como esse poder ele é grande e poderoso. Esse poder que está sobre nós, sobre eles e também sobre nós, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pelo fato de Deus em Cristo exercer esse poder na vida daqueles irmãos, isso garante a eles que eles não estão mais mortos no pecado, e eles já gozam de certa maneira, meus irmãos, de um tipo de ressurreição espiritual, pois eles saíram da morte e agora eles estão vivos. O fato de Deus ressuscitar Cristo dos mortos, usando esse poder, garante aos crentes que ainda que morram, haverá um dia em que os seus corpos se levantarão do túmulo e reinarão para sempre com Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo garante aos crentes que eles também ressuscitarão. Quando Cristo foi assunto aos céus, ele assumiu o trono. Quando vemos Paulo dizer que ele está à direita de Deus, significa que ele reina absolutamente. O trono do universo está ocupado por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é dessa posição que ele enviou o seu Espírito para habitar na vida da igreja. E esse Espírito, meus irmãos, é a garantia de que a vida eterna é real, porque somos selados com o Espírito Santo. Paulo não concentra, meus irmãos, o domínio de Cristo apenas em uma região. Ele cita vários lugares para exemplificar para os efésios que o domínio reinante de Cristo é sobre todo o cosmos. Não é somente em uma região celestial ou nas regiões celestiais. Paulo cita diversos lugares para dizer que Cristo domina sobre tudo e sobre todos. Não há 1 centímetro da terra que o Senhor não clame: é minha, me pertence, é meu, tudo pertence ao Senhor. E é isso que Paulo está orando para que esses irmãos tenham essa consciência. Possivelmente na Ásia Menor haviam perturbadores que queriam incitar o povo a prestar culto a anjos. Por isso que Paulo, ao expor o extenso domínio de Cristo, ele deixa claro que Cristo é maior do que os anjos, que Cristo é maior do que qualquer autoridade que possa existir. E essa posição de majestade de Cristo, ela não perdura somente no presente século, mas também no vindouro, é eterno, meus irmãos. Cristo jamais sairá do trono do universo. Caminhando para o final, os versículos 22 e 23, Paulo ainda citando a respeito desse poder, ele fala que no exercício desse poder infinito, ao qual Deus ressuscitou Cristo Jesus e o entronizou no trono e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas significa que nada, absolutamente nada, está fora do domínio de Cristo.
Cristo não domina as partes, Cristo domina o todo. Todas as partes é dominada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em sua oração, Paulo expõe o domínio de Cristo para deixar claro para aqueles irmãos que nada pode frustrar a consumação da esperança daqueles que esperam e amam a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os planos do Senhor não serão frustrados. E Paulo ora para que eles tenham essa segurança. Não há nada que possa fazer frente a Cristo. Todos os inimigos do Senhor estão sendo subjugados. O último inimigo foi vencido, meus irmãos. E é na vitória de Cristo que nós estamos assegurados. Nada poderá obstruir os crentes de desfrutar plenamente da glória da herança dos santos. O poder de Deus não perdeu a eficácia com o passar do tempo. Esse poder ainda está em curso e permanecerá em curso. E tudo isso, meus irmãos, está sendo realizado, isso é maravilhoso, no interesse da igreja. Em prosseguimento da sua oração, Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Um apóstolo enfatiza a íntima relação que há entre Cristo e a igreja, uma relação indissolúvel, uma relação, meus irmãos, que não pode ser quebrada, porque ela é sustentada por Jesus. A união de Cristo e a igreja traz a lume o seu amor que é tão profundo, ilimitado e inabalável. William Hendrickson, comentando a respeito dessa relação de Cristo ser o cabeça e a igreja ser o seu corpo, diz o seguinte: a significação, pois, é esta: já que a igreja é o corpo de Cristo, com a qual ele está organicamente unido, seu amor por ela é tão imenso que ele faz uso de seu poder infinito para que o universo inteiro, com tudo que nele existe, coopere em benefício dela, seja ou não de bom grado. Paulo diz que Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Com isso, meus irmãos, Paulo, em sua oração, mostra que Cristo Jesus é aquele que providencia todas as coisas para que o universo continue funcionando. Cristo está presente na criação de forma plenamente ativa, provendo todas as coisas necessárias e governando de maneira a sujeitar aqueles que se colocam como rebeldes. E Cristo está conduzindo todas as coisas para promover a harmonia em toda a criação. Contudo, em sua oração, Paulo deixa claro que a plenitude de Cristo é a igreja. Meus irmãos, nós somos a noiva do Senhor. E Cristo Jesus está conduzindo todas as coisas e adornando a igreja para um dia essa noiva estar com Ele. Calvino, comentando esse texto, ele diz algo interessante. Ele fala que Cristo ainda está incompleto. Não que Cristo não é perfeito. Ele é perfeito e ele não precisa de nada. Mas no sentido, quando a gente pensa em Cristo como noiva, ainda está faltando algo. Que o noivo precisa da sua noiva, precisa estar com a sua noiva. E Cristo está trabalhando para adornar a sua noiva. É por isso que a gente diz que o Senhor está providenciando todas as coisas, Ele preenche todas as coisas e Ele exerce esse governo no interesse da igreja, para preservar a igreja. O Senhor está cuidando do seu povo, ainda, meus irmãos, que talvez diante dos nossos olhos isso não seja real. O Senhor reina sobre o universo, exerce governo sobre o universo no interesse da igreja. Em Cristo, a igreja não tem o que temer. A herança será alcançada e o desfrute é garantido. O poder que está operante na igreja é o mesmo poder que está operante no universo. E através disso, Cristo está conduzindo todas as coisas para gerar a nova criação. Esse poder que está sobre nós nos permite, meus irmãos, viver o antegosto do que será a nova criação quando Jesus voltar e consumar todas as coisas. É isso que Paulo ora para aqueles irmãos. Não há riquezas, porque as riquezas desse mundo são efêmeras quando a gente compreende todas essas coisas que Paulo está orando aqui. O que nós precisamos, meus irmãos? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor para vivermos de maneira que seja agradável ao nosso Deus.
que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que a gente reconheça, para que a gente perceba a esperança da nossa vocação e para que a gente entenda a herança que nós temos em Cristo Jesus. Para que a gente compreenda esse poder que Deus está executando todos os dias em Cristo Jesus, coordenando todas as coisas e preservando a igreja. Olhando a oração de Paulo, nós precisamos mudar talvez o rumo da nossa oração. As coisas desse mundo, meus irmãos, não vai te ajudar na luta contra o pecado. Paulo não está dizendo que é errado enriquecer, que é errado você estudar, que é errado você ser alguém de sucesso. Mas a pergunta que você deve se fazer é: essas coisas vão te ajudar a permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo, contra as coisas que te assediam? Eu garanto para você que não. Paulo está interessado na vida desses irmãos, e o que Paulo está orando aqui é de cunho eterno, e não de coisas terrenas. Então, meus irmãos, que Deus possa trabalhar nossas vidas, para que a gente comece, ou para que a gente retome o rumo da oração. Não está errado a gente orar por diversas coisas, mas a gente precisa, meus irmãos, avaliar se o nosso interesse é o avanço do reino de Deus, ou se nós estamos interessados mais em nós mesmos. A gente pode estar correndo o risco de estar orando de nós para nós mesmos, e é uma oração vazia. Então que Deus nos dê graça, para que de fato possamos orar ao Senhor, pedindo a Ele, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, queremos Te dar graças por Sua bondade, por Sua fidelidade, pelo Seu amor em nossas vidas. Rogamos a Ti, ó Deus querido, que nos ajude, que nos oriente, para que possamos, ó Deus, amar ao Senhor de todo o nosso coração. Que o reino do Senhor, ó Deus amado, seja mais importante para nós do que as coisas que estão desse lado da eternidade. Sabemos, ó Deus, que precisamos do trabalho, que precisamos de diversas coisas, estudar e assim por diante. Mas que essas coisas, ó Deus, não sejam primazia em nossa vida, no sentido de roubar, Deus querido, o real motivo pelo qual nós vivemos, que é para a Sua glória. Por isso, Deus querido, eu oro, Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que a gente saiba qual é a esperança da nossa vocação e qual é a riqueza da glória, da herança que temos nos santos, e qual é a suprema grandeza do Seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do Seu poder. Poder esse que o Senhor exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ó Deus, que possamos ter consciência de que nós somos o povo dos céus, de que nossa vida aqui é passageira, e de que possamos orar, ó Deus, e buscar ao Senhor para permanecermos firmes contra o pecado que nos assedia todos os dias. Ó Deus, que possamos orar para que o Senhor exerça Seu juízo nessa terra, que possamos orar, ó Deus amado, primeiramente para que o Senhor estabeleça o Seu reino e a Sua justiça nessa terra, e que possamos, ó Deus amado, nos contentar pela operação do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, para que o curso da nossa vida de oração ela mude, para que possamos orar por aquilo que de fato é prioridade, por aquilo, Deus amado, que vai nos levar a glorificar ao Senhor, por aquilo que vai mostrar, Deus amado, a nós a grandeza do Senhor, ó Deus, e que possamos, ó Pai, louvar ao Senhor e bendizer o Seu nome no decorrer da nossa vida. Sê conosco, Senhor. Muda-nos, ó Deus, e age em nós para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos.